Muito bem-vindo a todos aqueles que acompanham o Coffee Break Digital, o podcast da Guess What para estes tempos de confinamento. Comigo hoje tenho uma convidada muito especial, porque além do respeito profissional que tenho com ela, também a considero amiga, é a Mariana Rasteiro. Olá, Mariana. Alô, alô, boas a todos. Está tudo bem? Está sim senhora, mas tudo a andar e tudo por aqui muito safe. Saúde. A Mariana é responsável de comunicação e marketing do Hospital da Cruz Vermelha, portanto uma grande responsabilidade. Mariana, como é que foram estes meses de Covid e de que forma é que vocês se adaptaram a esta nova realidade dentro da vossa estratégia de comunicação interna e externa? São tantos os públicos-alvo que têm que ter em consideração, não é? Como é que foi este desafio vivido pelo departamento? Sim, senhor. Antes de mais, obrigada pela equipa da Guess What ter dirigido o convite, ao qual agradeço e sinto muito honrada e concordo, Jorge. E também partilho contigo o respeito ao sentimento pelo respeito profissional e já nos conhecemos há muitos anos. É verdade. Porque chegámos a fazer uma parte do curso académico na altura da faculdade juntos, fizemos uma viagem de finalistas juntos. Verdade. Depois, nos vários projetos que fomos tendo, uma das coisas muito interessantes, quando tu estavas em agência, que ainda mantens, em consultoria, e eu também em agência de comunicação e em consultoria, uma das coisas que mais me lembro e que respeito muito, foi sempre, nós os dois sempre nos apaixonámos de início, dentro da área da comunicação, de comunicação e saúde, porque eu acho que comunicar em saúde ou é uma grande paixão e se faz isso para toda a vida, ou então realmente não se gosta, porque é um tema pesado, porque comunica-se medicamentos, comunica-se campanhas de awareness informativas, portanto, não é aquele, às vezes, glamour dos produtos de grande consumo. Verdade. E por isso mesmo é que acho que nós os dois nos apaixonamos, porque a criatividade, ou fazermos sempre algo diferente para entregar ao cliente na área da saúde, é uma premissa muito, muito presente, porque existem muitos constrangimentos legais em comunicar na área da saúde e nós temos que ultrapassar isso para comunicar. Portanto, isso para dizer o quê? Começámos os dois muito cedo a comunicar em saúde. Dentro da área da saúde também afunilámos muito para campanhas informativas dentro da área do VIH-Sida, artrite reumatoide, mas começar muito a comunicar produto da indústria farmacêutica e logo aí com os constrangimentos. Falávamos muitas vezes, íamos muito a concursos dos nossos clientes, encontrávamos sempre nos concursos dos clientes, mas uma das coisas que acho que tivemos sempre, nós os dois e as nossas equipas, numa lógica de respeito mútuo, foi a ética profissional. Muitas vezes o partilha de informações de tudo o que estava a acontecer na área da saúde, aconteceu sempre muitas coisas novas, muitos conceitos e tendências que eu e tu fomos vendo e analisando ao longo deste tempo todo, e depois um respeito de equipa, porque uma das coisas que nós decidimos os dois, de uma forma informal, é: tu não recrutas ninguém da minha equipa, eu não recruto a equipa. É verdade, sim, senhora. Mas esta verdade, como dentro das agências de comunicação e dentro da consultoria a rotatividade é muito grande, nós não tínhamos isto com as outras concorrências, com os outros parceiros concorrentes, mas tínhamos entre nós os dois, porque no arranque nós éramos as duas únicas equipas que comunicávamos na área da saúde. Portanto, o sentimento de saudosismo é fantástico. E, Jorge, já viste o teu percurso, o quanto depois, agora com a criação da Guess What, este percurso todo, neste momento, aquilo tudo que ofereces a nível de serviços, a nível da equipa que tu tens, percurso extraordinário em comunicar em saúde. Obrigado. Sem dúvida. Muito bem. Como sempre falo muito e não respondi à tua pergunta. Falas bem. Como é que o Hospital da Cruz Vermelha viveu esta pandemia e o Covid? E como é que a comunicação e o marketing, a equipa, aqui o gabinete também geriu tudo isto. Mais do que nunca a comunicação foi um elemento indispensável
na comunicação Covid. Porquê? Porque as pessoas, os hospitais, primeiro tiveram que tomar estrategicamente uma decisão. São hospital Covid ou não são hospital Covid? Se são Covid, só tratam Covid, então aí tem que se preparar a nível de comunicação interna as equipas com formação, de segurança, de práticas e de boas práticas de segurança, e toda a gente, portanto, todos os profissionais de saúde, e aí a comunicação a nível interno teve um papel relevante a nível interno, foi ajudar não só na estratégia que tínhamos para sermos um hospital Covid, como depois na formação de todos os profissionais, desde os administrativos, aos enfermeiros, aos médicos, etc. E depois na comunicação externa a comunicar isso mesmo e de repente que soluções é que podemos dar a um cliente que continua a ter a sua operação para fazer, tanto a sua urgência na área da cardiologia, os AVCs mantiveram-se, os obesos dentro da área da bariatria também mantiveram-se, os problemas das ancas, as quedas dentro da área da ortopedia, tudo isto manteve-se. Pronto. Mas, portanto, a nível de comunicação externa e interna, os desafios em pandemia Covid foram muito relevantes. O Hospital da Cruz Vermelha começou por querer ser um braço armado do Sistema Nacional de Saúde e ser Covid, mas depois, devido a uma série de constrangimentos de construção, o hospital tem 50 anos, portanto não temos, sem dúvida, um elemento muito forte que é um hospital cirúrgico, um hospital com uma boa preparação nos cuidados intensivos, portanto podíamos ter um valor muito acrescentado nos cuidados intensivos para o tratamento de Covid, profissionais de muita experiência, de intensivistas e internistas, mas a questão é que, a nível de infraestrutura, o hospital tem 50 anos e não estava preparado para receber Covid. Portanto, depois enfim, de algumas, e público, de algumas notícias que vieram a lume, um bocadinho do Conselho de Administração, que quisermos querer tornarmos Covid, mas o corpo clínico não aceitar essa decisão, e pronto, e aí mais uma vez a comunicação também teve um papel relevante, porque de repente eu não estava só a comunicar normas de segurança, mas estávamos um bocadinho a fazer esta gestão de crise que foi na comunicação social, um bocadinho este conflito, esta discussão acesa que houve entre o corpo clínico e o Conselho de Administração do hospital. Depois ultrapassou-se essa fase e nós decidimos então não ser um hospital Covid. Ao não ser um hospital Covid, tivemos que aqui fazer uma comunicação externa a explicar aos nossos doentes, se é urgente e emergente, venha ao hospital e venha-se tratar. Mas dentro de um hospital... Perceber uma mensagem que vocês estavam a transmitir, como é que foi a resposta? Sim, senhora. Os doentes, a mensagem não foi muito clara. Porquê? Porque não havia muita consistência, eu explico. Demorámos muito a tomar uma decisão e a haver um alinhamento interno entre o corpo clínico e o Conselho de Administração que não éramos um hospital Covid. Mas, entretanto, as notícias que íamos ser Covid foram muitas, porque a Cruz Vermelha Portuguesa é um nome, é uma marca com muita notoriedade, com muito nome e com muita, portanto, facilmente a comunicação social propagou a informação e porque nós fomos o primeiro hospital privado a disponibilizarmos ao Sistema Nacional de Saúde, estamos aqui para ajudar o Sistema Nacional de Saúde. Fomos o primeiro em relação aos outros grupos privados de saúde, em relação às Luzeiras, à CUF, à Luz, etc. Logo aí isso tornou-se muito notícia. Portanto, abrimos telejornais, jornais, redes sociais, tudo. Ora, a comunicação contrária, já não somos Covid, Jorge, não teve o mesmo impacto. Não foi tão... Isso não era notícia. Não sermos não Covid, era notícia certamente as discussões ou o conflito entre o corpo clínico e o Conselho de Administração. Portanto, não foi fácil a gestão de crise durante esta altura. Portanto, não, o público em geral não houve logo a percepção clara que inadiável podem contar com o Hospital da Cruz Vermelha. Essa informação demorou a passar e passou muito posteriormente. Inclusive agora,
a nível de estratégias, de táticas, eu continuo muito com o marketing digital, com SMS, com e-mails marketings, na lógica de passar o reforço que somos um hospital Covid-free, regresse os clientes normais, porque temos circuitos próprios para quem tem o teste de Covid e quem não tem o teste de Covid. Temos 2 circuitos para mantermos o hospital seguro, pelos nossos profissionais e pelos nossos doentes. Portanto, em um curto espaço de tempo, a comunicação teve que passar mensagens, agora somos Covid, agora não somos Covid. Não é? Então é um desafio tremendo. Fazer essa... E estavas a falar dos canais que utilizaram, que têm utilizado muito, os canais de comunicação. Houve uma mudança ou já utilizavam esses canais digitais, os email marketings, ou houve uma necessidade, sentiram a mesma necessidade de se adaptar a esta nova realidade de confinamento e levar esses canais para a vossa estratégia? Quando a primeira vez falaste comigo e me convidaste para este pequeno almoço, eu acho que tendo em conta para este pequeno almoço, uma das coisas que tu disseste é vamos falar um bocadinho como é que foi a evolução da comunicação em saúde, como é que está a ser a evolução na área da comunicação em saúde. E há uma coisa incontornável, que toda a gente fala, claro, eu não estou a dar novidade nenhuma, mas quando eu penso o que é que evoluiu na área da comunicação em saúde, eu acho que na comunicação como um todo, sem dúvida foi o marketing digital. Ponto final, é incontornável. O marketing digital está para ficar. A assessoria de imprensa continua a ter um papel muito preponderante, mas temos cada vez menos jornalistas na área da saúde. Hoje em dia, conseguir uma notícia, criar aqui um facto, tentar explicar ao jornalista porque é que isto pode ser notícia, ele agarrar e fazer assessoria pura e dura, hoje em dia é muito difícil. Porque há muito poucos jornalistas já na área da saúde. Os jornalistas optaram por ir para ministérios, para institutos públicos e privados, para a indústria farmacêutica. Tivemos jornalistas excelentes dentro da área da saúde a serem convidados e a estarem nos quadros hoje em dia da indústria farmacêutica. Portanto, que vão para a indústria farmacêutica, que perca para o jornalismo de saúde. Pronto. Portanto, esse canal, ao estar um pouco mais fragilizado, tivemos que pensar noutros canais. O marketing digital é preponderante. A comunicação em saúde, desde que eu saí da indústria farmacêutica, de um laboratório para um hospital, a grande diferença, como tu disseste muito bem, foram os canais. Portanto, eu de repente tive de pensar, eu tenho um hospital, o meu objetivo é um hospital privado, o meu objetivo é angriar clientes. Manter satisfeitos os clientes que têm e angriar clientes. Este é o meu objetivo principal. Portanto, as ferramentas de marketing digital, por um lado, mas também os SMS, os e-mails marketing, são ferramentas indispensáveis. Que a indústria farmacêutica, por exemplo, em medicamentos de prescrição médica, que era aquilo que eu mais comunicava, não usava, eu nunca usei esse tipo de ferramentas, e que agora uso. Portanto, de repente, quando entrei aqui no hospital, eu parecia que tinha esquecido o que era a comunicação. Tive que fazer um plano de comunicação e, de repente, do tipo, mas eu posso fazer isto tudo outra vez? Eu posso fazer publicidade? Eu posso fazer e-mails marketing? Eu posso contactar diretamente o cliente e vender os meus serviços? Uau! De repente parece todo mundo novo, não é? Exato, de repente parece que tudo... tinha uma série de ferramentas ao meu dispor. Portanto, sim, Jorge, seja o marketing digital, seja este tipo de ferramentas de e-mails marketing diretamente para os clientes, o hospital fazia e agora continua a fazer. O que é que eu tenho muito cuidado? Para não perder a relevância. Houve muita coisa que mudou, houve muita coisa que evoluiu. Mas há certos princípios básicos que não mudaram, o sermos relevantes. Portanto, eu tenho sempre muito, muito, muito cuidado, ou tento ter, e aí tentar um bocadinho aguentar a pressão que sinto internamente por parte da direção comercial. A comunicação tem que estar sempre alinhada com os objetivos de negócio. Como é evidente, a direção comercial angria clientes, eu também angrio clientes. O Conselho de Administração, nas parcerias institucionais e na estratégia que tem, também tem que angriar clientes. Claro. Tenta-se passar de uma forma transversal para toda a organização que
a relação com o cliente, o angriar cliente, é uma responsabilidade de toda a gente, não é só da comunicação e do marketing. Todos nós somos os embaixadores e logo da mensagem e da angriação de clientes. Portanto, tenha algum cuidado quando manda um SMS ou um e-mail marketing de não estar sempre, não estar permanentemente a utilizar essas ferramentas, porque senão o cliente não abre e não se cria o engagement que se pretende. Ou estão outra vez estes chatos a mandarem publicidade. Pronto, portanto, tente ter mesmo um cuidado grande nisso. Na altura do Covid, foi interessante porque eu pude comunicar, não foi só os serviços, ou agora estamos abertos, ou temos novos circuitos. Também tentei comunicar mensagens pedagógicas. De repente, o meu cliente estava em casa confinado. Pois, claro. O cliente, o público-alvo do Hospital da Cruz Vermelha, tendo em conta o histórico, porque fomos o primeiro hospital privado a ser criado em Portugal, o nosso público-alvo é um público-alvo sénior, muito idoso. Então, estava preocupado, não é? Com todas as notícias, tudo que circulava. Preocupado, assustado, confuso com as notícias todas que ouvia, tudo o que lia na internet, porque é um público idoso, mas é um público que vai muito à internet e que utiliza muito também as redes sociais para falar inclusive com os filhos e com os netos, mas ao contrário do público-alvo de outros hospitais privados, o nosso público-alvo é mesmo com alguma idade. Portanto, o que é que eu tentei ver aqui? Uma oportunidade de não comunicar serviços, mas comunicar de uma forma a fazer conteúdos educacionais. Então enviei... Exatamente. Enviei muita informação de como estar confinado e fazer exercício físico, pedi ajuda aos meus profissionais dentro da área da cardiologia, por exemplo, e mandava dicas para quem está confinado não deixar de fazer exercício físico, não deixar de ter cuidado com a sua alimentação. Então, que coisas práticas do dia-a-dia eu posso dar de informação e ser relevante de uma forma educacional ao meu cliente. Portanto, e aí fizemos algumas, eu não quero dizer campanhas informativas, porque parece assim muito pomposo, mas sim, tentei explicar ao meu conselho de administração que mesmo numa altura que o hospital está de portas fechadas e não recebe clientes, porque existem normas que tínhamos que cumprir por parte do governo, podíamos ter um papel relevante, não era só na venda do serviço, é precisamente no conselho médico. E aí foi muito interessante, e como vínhamos e estávamos numa altura muito fragilizados, porque foi difícil internamente para os meus profissionais de saúde, um bocadinho estas discussões, somos Covid, não somos Covid. Claro, toda esta incerteza. Claro, esta incerteza, isto mexeu muito com a motivação das pessoas. Portanto, de repente, a comunicação chegar e dizer, eu preciso da vossa ajuda, vamos chegar ao doente de outra forma com conteúdos educacionais, foi muito bem visto. E o bem visto foi no aspecto de as pessoas de repente já tinham uma missão e um propósito. A missão do médico é tratar. Durante muitos meses não entrou um único doente por aquela porta. Pois. Que complicado. Então o que é que eu faço aqui no hospital? Claro. De todos nós. Houve muita gente a fazer teletrabalho, administrativos, etc. Mas, claro, houve muitos médicos também a fazer teletrabalho através de teleconsulta, mas foi complicado. E, precisamente, a comunicação também, agora a falar, a teleconsulta também ajudou muito, porque rapidamente, e foi interessante, o departamento digital, o IT, a informática do Hospital da Cruz Vermelha, a equipa, foi de uma importância fulcral. Porque de repente tínhamos também alguns colaboradores em teletrabalho, médicos e enfermeiros em teletrabalho, tínhamos que dar as ferramentas para poderem fazer teleconsulta. Claro. Portanto, a equipa da IT, e é um hospital que de repente não tem o poder financeiro dos hospitais privados, portanto, dentro do privado, permita-me esclarecer uma questão. O Hospital da Cruz Vermelha pertence, o acionista maioritário é a Cruz Vermelha Portuguesa. É a Cruz Vermelha Portuguesa e a Par Pública. Uma das coisas muito interessantes que o hospital tem é um hospital privado. Não haja confusões.
é um hospital privado. Mas qual é a diferença em relação aos outros grupos de saúde? Somos um hospital que, quando há lucros, quando há dividendos, quando há lucros, esses lucros são dados à Cruz Vermelha Portuguesa. A Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição sem fins lucrativos, de voluntariado, de ajuda na catástrofes, incêndios, agora teve um papel preponderante também na altura do Covid, a fazer testes, a ajudar a população nesta pandemia, os sem-abrigos, nos lares de idosos a fazer os testes. Portanto, a Cruz Vermelha Portuguesa tomou um papel muito relevante e preponderante na comunidade a ajudar. A Cruz Vermelha Portuguesa está criada a nível nacional e internacional numa lógica de ajudar numa calamidade. E as calamidades podem ser de catástrofes naturais, como pode ser agora uma catástrofe de saúde pública. Correto, saúde pública, obrigada, é isso mesmo. Portanto, quando existem estes lucros, é dada à Cruz Vermelha, que é utilizado em benefício precisamente desses projetos de ação social e desses projetos de ajuda à comunidade. As ilhas, há muito tempo, a Madeira quando teve aquelas grandes inundações, quem é que aparece em primeiro lugar? A cruzinha da Cruz Vermelha. Qualquer calamidade, onde é que? Incêndios. Cruz Vermelha. Portanto, o hospital é um hospital privado, mas que os nossos dividendos, quando existem, é precisamente para a Cruz Vermelha. Portanto, pronto, Jorge, acho que sem dúvida que estes canais e a comunicação, nesta altura, foi uma grande ajuda. Eu não estive em casa, eu não estive em confinamento, eu estive todos os dias a trabalhar aqui no hospital, mesmo porque uma das coisas muito interessantes que acabou por acontecer foi, quando o hospital decidiu não ser Covid, a Cruz Vermelha Portuguesa, como foi uma das primeiras a fazer a triagem SMART, a triagem à população. E esta triagem SMART foi diferenciadora porquê? Foi diferenciadora porque os testes rápidos que fazíamos eram um teste que permitia, junto com o IMM, etc., com uma série de cientistas, conseguiu-se aqui ligar a ciência, a academia e depois a parte prática, porque foi no hospital que as tendas foram construídas, os profissionais foram para um terreno aqui do hospital e para as tendas, para atender a população durante este tempo todo, a fazer os testes. Fizemos 15.000, o Hospital da Cruz Vermelha e Cruz Vermelha Portuguesa, até agora fez 15.000 testes à população portuguesa. Portanto, era feito um teste rápido de 8 minutos, que era a picadinha no dedo de sangue, para perceber se os níveis de inflamação, e se o nível de inflamação era alto, então aí avançava-se para a dita Zargatoa. Exatamente. Portanto, foi uma resposta à comunidade, o que também deu aqui também algum alento. Porquê? Porque então, se não somos um hospital Covid e se as pessoas não estão a sair de casa porque existe um confinamento obrigatório, estamos a prestar uma missão e um serviço. Eu acho que isso foi interessante. Foi interessante, mas volto a dizer que a nível de comunicação social, o que isso era notícia, mas continuava a ser notícia a gestão de crise dos conflitos, muitas vezes abertos, entre o corpo clínico e o Conselho de Administração. Deixa-me também dizer, porque isto também é público, acho que temos que ter sempre uma comunicação transparente e frontal. É sabido que o Hospital da Cruz Vermelha está a passar um processo de alteração, porque vamos ser adquiridos pela Santa Casa da Misericórdia. É algo que é público, o processo está a decorrer. Parou mesmo por causa deste período de Covid, não continuou, é um processo que continua. Sim, senhora. Portanto, a primeira vez que se falou que o hospital ia ser vendido à Santa Casa da Misericórdia tem precisamente um ano. Jorge, não vamos mais longe, estamos em junho. Eu comecei a ver as primeiras notícias e a fazer gestão de crise há um ano. Portanto, este projeto, esta venda, estas notícias vêm-se a arrastar há um ano para cá. Na altura do Covid, as coisas ficaram paradas, porque as pessoas estavam em casa, Santa Casa, as pessoas estavam a negociar este processo, ficaram em casa e tiveram, a Santa Casa também tem um papel preponderante da ação social muito grande de saúde e da ação social, portanto também toda a gente parou e toda a gente, no contexto de Covid,
pronto, respeitou a sua missão de prestação de serviço. E a Santa Casa não foi diferente. De repente, havendo as negociações, passaram para segundo plano. Agora que as coisas ficaram mais tranquilas, ou pelo menos houve o desconfinamento, o hospital voltou a abrir a sua atividade profissional, as negociações voltaram outra vez a estar em cima da mesa. Mesmo porque é sabido que o hospital tem uma situação financeira complicada de sustentabilidade, portanto é algo que todos nós aqui no hospital vemos as coisas com bons olhos. E que faz fit e que faz sentido. Eu não estou a dizer que faz fit, já vou explicar porque é que faz fit e faz sentido. Eu não vou dizer que faz fit e faz sentido porque é bonita a parte da comunicação ter essa mensagem a passar para o exterior, mas o facto é que faz mesmo fit. Vamos pensar, a Cruz Vermelha Portuguesa tem esta missão de terceiro setor, de humanitária, de ajuda do próximo em catástrofes. A Santa Casa da Misericórdia, a nível do terceiro setor, tem um alinhamento muito profundo com a Cruz Vermelha Portuguesa. Claro, portanto, conjugam-se bem, não é? Exatamente, há fit, faz sentido. Faz sentido. Se acontecesse, por exemplo, nós sermos comprados ou vendidos ao Grupo CUF, aos Lusíadas, ou à Luz, ou à Trofa, a Trofa quis descer do norte para o sul. Poderia fazer sentido, há um ano, quando se começou as negociações, termos pensado em sermos vendidos por um grupo privado, a Trofa, por exemplo, que ficava com uma referência e com uma presença no centro e sul de Portugal, porque a Trofa quis descer. Claro, por baixo. Uma estratégia fabulosa, Jorge, abrir área de saúde dentro de centros comerciais, a saúde próxima de si, é uma estratégia que pode haver muita gente que pode não gostar. Isto aqui agora eu, na área da comunicação e de marketing, achei uma estratégia fabulosa, de proximidade. Se as pessoas vão aos centros comerciais, então vamos expor a saúde, vamos abrir as clínicas dentro de centros comerciais. Pois, claro. Eu achei, numa lógica de proximidade ao cliente, ao doente, uma estratégia muito interessante. Muito interessante. Mas não aconteceu. Foi a questão da Santa Casa. Portanto, acho que faz fit, porque o senhor Provedor, de uma forma clara, há um ano dizia em conferência de imprensa, não é a Mariana Rasteiro que está a dizer, que queria consolidar e alargar a área da saúde e queria comprar um hospital. Portanto, este fit é perfeito. A Santa Casa quer consolidar, aumentar a sua capacidade de resposta na área da saúde. O hospital tem serviços, tem não só em serviços inovadores, como é um hospital cirúrgico e com excelentes profissionais. Portanto, este casamento é perfeito. E, mais uma vez, como é que a comunicação entre a gestão de crise, o Covid, prepara também internamente para esta alteração. Claro. De acionistas. Desafiante. Desafiante. Deixa-me também só dizer uma coisa que é importante, senão depois posso não ser clara. O Hospital da Cruz Vermelha não é uma venda total. Portanto, é muito simples. Eu dou este exemplo. Quando nós podemos comprar uma casa ou alugar uma casa. Certo. E aqui é precisamente isto. Portanto, os terrenos e o edifício do Hospital da Cruz Vermelha vai continuar a ser Cruz Vermelha Portuguesa, mas a gestão hospitalar, o contrato de gerir o Hospital da Cruz Vermelha será Santa Casa. Portanto, é uma casa alugada. A Santa Casa alugou uma casa que quer gerir e que nós fazemos dentro da nossa casa, dentro da casa que estamos a alugar, o que queremos. Mas é o gerir, é um aluguer. É um aluguer. Portanto, eu acho que este encontro pode ser interessante porque dá à Santa Casa o que pretende, permite ao Hospital da Cruz Vermelha encontrar a sua sustentabilidade financeira. Dar resposta às necessidades dos doentes, não é? Também. Dar resposta às necessidades dos doentes, porque uma das coisas muito interessantes, eu venho da indústria, portanto, jornalismo, depois consultoria de comunicação em agência, e depois cliente e indústria farmacêutica, e agora um hospital. E uma das coisas muito interessantes... global.
Jorge, é uma visão global, sem dúvida, e muito interessante. Mas voltamos outra vez a elogiar-te. Como também é interessante o desafio de criar uma empresa de raiz e do zero. E olhares para trás e veres o que é que também construíste. Perspectivas diferentes, Jorge. Sim, claro. Perspectivas diferentes. Mas quando estava na indústria, a comunicação, e cheguei a trabalhar também contigo, a comunicação, dentro da indústria farmacêutica, preocupava-se muito com a credibilidade, com a notoriedade, mas muito com a credibilidade, porque a indústria farmacêutica cria medicamentos, mas tem sempre aquela conotação na opinião pública que ganham dinheiro com a minha saúde. Uhum. Portanto, trabalha-se muito e não é um clichê que infelizmente ainda se mantém. Mas eu acho que pouco a pouco percebe-se que todo o prolongamento de vida que os medicamentos permitem, toda a parte de ciência, cada vez mais as pessoas recebem bem. Inclusive, olha, Jorge, não vamos mais longe, estavas a falar do Covid e antes de estarmos a gravar, estavas a falar muito bem, que a equipa continua como trabalho e, por exemplo, estás a fazer comunicação de laboratórios que estão a comunicar o estarem a construir a vacina, o estarem a tentar descobrir a vacina. Portanto, isto foi espetacular também para a opinião pública perceber que a indústria farmacêutica tem um papel preponderante e relevante e não estão a ganhar dinheiro com a nossa saúde. Bom, mas para dizer o quê? Quando estava na indústria era a parte da credibilidade. E tentarmos sempre dar nome, credibilidade e notoriedade à nossa marca. Quando cheguei aqui ao hospital, uma das coisas que mais me fascinou quando aceitei este desafio foi o Hospital da Cruz Vermelha é uma marca muito conceituada e que toda a gente conhece, tem muita notoriedade. Uhum. Agora, qual é também o desafio da comunicação? É não haver aqui esta confusão, o que é o Hospital da Cruz Vermelha e o que é Cruz Vermelha Portuguesa. Exatamente. Que de repente... Quando a figura do presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e do Conselho de Administração é o mesmo, claro, que é o Dr. Francisco Jorge, de repente a opinião pública é tudo a mesma coisa. Claro. Algumas coisas é bom e a comunicação aproveita-se disso. Outras coisas há que separar um bocadinho porque a missão e os objetivos são diferentes. Isto é um hospital privado que presta cuidados de saúde. A Cruz Vermelha é uma instituição pública, de interesse público, de voluntariado e que está ao serviço do país na altura das catástrofes. Pronto, e agora mais perguntas, senão eu não me calo e passo aos 15 minutos. Não, já estamos praticamente no fim, passa no instante, já passaram os 25 minutos, estava aqui a olhar para cima, se calhar deixava aqui uma última pergunta interessante, que era, na perspectiva e na ótica de profissional de comunicação, como é que tens visto a comunicação do nosso Ministério da Saúde nestes tempos de pandemia? Sentes que tem feito um bom papel, um papel objetivo, ou pelo contrário, por vezes há aqui alguma dissonância nas mensagens e em vez de melhorar, baralha um bocadinho? Como é que tens visto esta relação do espaço público com a população e a gestão da informação? Muito bem, é uma excelente pergunta, mesmo porque mais ou menos há coisa de uma semana falava-se muito na comunicação social que a própria ONG disparate, Organização Mundial de Saúde, desculpa, OMS, não estava a ser consistente na informação que estava a dar. Pronto, não está, portanto, debateu-se isso há uns dias atrás, não estavam a ser consistentes e logo aí às vezes podia a opinião pública ficar um pouco mais baralhada. Pronto, mas eu não quero fugir da tua pergunta. Então é assim, olha, eu vou ser o mais frontal possível. Sabes que eu acho que se comunicou bem. Eu acho que se comunicou bem. Porquê? Vamos lá mais uma vez aos princípios básicos. A pandemia começou e o que é que o Ministério da Saúde fez e a DGS fizeram? Começaram a fazer conferências de imprensa todos os dias para informar a comunicação social e a opinião pública. Quando os jornalistas não têm informação, os jornalistas vão buscar a informação e muitas vezes não podem fazê-lo não de uma forma tão fidedigna ou tão não assertiva. E pelo menos ali tínhamos todos os dias um ponto de situação do estado do país. Ponto. Portanto é assim,
acho que foi muito interessante a nível de estratégia, informar todos os dias através de uma conferência de imprensa, reversos da medalha, ao estarmos todos os dias a falar do mesmo assunto, o sentimento de angústia, ansiedade e de medo das pessoas aumentava. Mas também as pessoas tinham que ser esclarecidas e a comunicação tinha que ser feita. Criticou-se muito a DGS de andar sempre um bocadinho atrás do prejuízo, ser pouco proativa. Eu entendo, eu percebo, mas vivemos uma situação a nível de pandemia completamente diferenciadora, nunca vivemos esta situação. Claro. E olha, eu muito sinceramente, aqui dentro do Hospital da Cruz Vermelha, quando eu precisava de cartazes para colocar em relação à higienização das mãos, colocar uma máscara de uma forma efetiva, temos que saber colocar uma máscara, temos que saber pôr e retirar as luvas. Eu muitas vezes utilizei os vídeos, os cartazes, a comunicação da DGS para passar aqui nos meus canais internos, para os meus profissionais de saúde, que sem ser enfermeiros e médicos, porque esses sabem, mas para as minhas administrativas, por exemplo, para o pessoal auxiliar. Utilizei muito a comunicação da DGS para os meus racionais e para passar as linhas orientadoras de... A minha comissão de infecção, quando de repente nós tivemos que fazer, já vamos no 5º plano de Covid dentro do Hospital da Cruz Vermelha. 5º plano. Porquê? Porque conforme as situações foram mudando, nós tivemos que adaptar os planos de contingência. Agora estamos fechados, agora vamos começar pouco a pouco a abrir só para quem teve um AVC. Agora vamos começar a abrir devagarinho. Agora as consultas são noutro edifício para não contaminar o hospital. Agora vamos abrir mais. Os laboratórios, a farmácia. Como é que é a segurança e as regras de segurança destes serviços todos? Portanto, já vamos no 5º plano. Portanto, e a DGS sempre foi uma boa orientação para os meus profissionais de saúde saberem qual é o próximo passo. E depois a comunicação, comunicar. Portanto, resumindo, há sempre falhas, podemos sempre fazer melhor, mas... Globalmente, achas que foi feito um bom trabalho? De uma forma positiva. Acho sim, Jorge. Considero que o Ministério tem feito um bom trabalho, sim, a nível de comunicação. Muito bem. E com esta opinião positiva terminamos este Coffee Break digital. A todos aqueles que nos seguem, muito obrigado. Mantenham-se seguros, mantenham-se bem e voltaremos depois para um novo Coffee Break com um novo convidado. Muito obrigado, Mariana, obrigado pelo convite e obrigado a todos. Obrigada por me terem ouvido, obrigada por esta oportunidade para termos aqui discutido e falado um bocadinho. Não discutimos muito, nem debatemos muito, que eu fui um bocadinho, pronto, com falta de escuta ativa e falei. Mais. Vamos fazer mais. E vamos fazer mais. Vamos pensar que este vai ser o primeiro de outros que podem vir aí. Obrigada e obrigada pela oportunidade. Bem-aja e keep safe e manter as medidas de segurança do distanciamento social, a utilização da máscara em espaços públicos, para ver se realmente Portugal e todos nós temos todos um objetivo comum que temos que cumprir. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Jorge.